Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, em seu nome nos reunimos uma vez mais, em torno de verdades de vida eterna, clarões de luz aos nossos espíritos. Em seu nome, Senhor, te buscamos nesta hora, para te encontrar na presença dos seus mensageiros, estes prepostos do seu amor na terra, que vêm trazer à humanidade o impulso necessário ao progresso e à esperança. Que sejamos imbuídos da alegria de viver, que tenhamos olhos de ver os chamamentos, os convites e as oportunidades do caminho, e que juntos possamos criar hábitos de servir em nome de Jesus. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações e honradamente recebendo a presença desses Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã com alegria e paz em nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos, e que assim seja. Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Como nos sentirmos bem-aventurados? Cumprindo as leis divinas que estão em nossa consciência. E Jesus tem nos mostrado o caminho através da verdade para a vida eterna. O caminho através da verdade nos leva a refletir que para vencermos o nosso orgulho, nós precisamos estar na condição simbólica da pureza das crianças, do servo que abre mão de si mesmo para servir. É estes que Jesus convida a estar nesse estado chamado Reino dos Céus. Esse estado interno que nós estamos construindo em nós, à medida em que os nossos sentimentos se purificam e se corporificam em ações edificantes no bem, todas as vezes que o nosso sentimento nobre vai se fortalecendo, vai dando corpo vivo, vida a este sentimento, ele passa a ser uma construção moral do espírito e passa a compor os valores da consciência. E quantas não são as alegrias que nós podemos dizer: regozijai-vos, alegrai-vos de forma prazerosa e feliz, com as suas próprias vibrações sublimes de sentimentos nobres. Essas máximas, diz o Evangelho, são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida. Um momento de alegria, ele pode ser um momento feliz, porém efêmero, fugaz. Mas a felicidade é um estado construído. Espíritos felizes, até uma categoria de espíritos. Espíritos felizes. E o Evangelho diz assim: a humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, quer dizer, para sermos felizes, essa condição precisa estar harmonizada com o ato de servir, para que um dia o ato de servir seja a expressão da caridade. Porque o Evangelho é claríssimo em dizer que precisamos começar no dever moral,
para construirmos hábitos espirituais. Estes hábitos espirituais movimentam os nossos sentimentos. Quando esses sentimentos são expandidos nos relacionamentos, onde vamos praticar a caridade moral, nós estabelecemos um estado de felicidade íntima na consciência, que é o reino de Deus. Então, essa condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os humildes, os simples e puros de coração. E todo espírito simples e puro de coração é manso, né? E a mansuetude gera um estado de resignação perante as leis. E ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fazer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Há pessoas sofrendo e adoecendo porque querem ser perfeitas no fazer, mas não no sentir. Quero fazer perfeitamente, se eu erro, sofro. Mas não penso que muitas vezes eu preciso sentir com perfeição. Sentir, o sentimento é que precisa ser nobre. Então, esse perfeccionismo exagerado é um tormento que o espírito carrega, porque ele quer, na verdade, alinhar o pensamento e pensa que as coisas que faz com as mãos vão resolver alinhar o pensamento no emaranhado de um torvelinho de emoções doentes. E essas emoções doentes, que é o tormento do espírito, precisam ser vistas a nível de pensamento e sentimento, para que depois isso gere ações nobres, né? Então, a pretensão de superioridade ou de infalibilidade, o espírito está distante dos sentimentos, que é um estado interno de alegria, de felicidade, de bem-estar. Nós estamos falando do ato de servir e nós trouxemos do livro Encontro Marcado para que nós possamos edificar o reino dos céus na intimidade do nosso espírito, esse estado consciencial, para que a gente possa realmente sentir a presença de Jesus na nossa vida, que representa as leis divinas para nós. O hábito de nos entregarmos ao bem constante é um primeiro passo que Jesus nos ensinou para a verdadeira felicidade. Servir sempre. Toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Aqui vem uma série de sofrimentos humanos que não são necessariamente impedimentos ao ato de servir. O desalento que te assome ao caminho, não deixes que ele avance, que gere o desânimo, que gere o abatimento, que gere a desistência. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. As pessoas desavisadamente acham que eu preciso ter um local onde eu vou para servir a Jesus ou para fazer o bem. Assim como a consciência é inerente a nós e o reino de Deus não é um local, é um estado íntimo, o servir também não precisamos de um local. Nós precisamos de estar no nosso entorno, habilitando-nos com experiências rotineiras do nosso contexto reencarnatório, para que a gente possa fazer com aqueles a nós confiados
um ajuste com a lei e isso venha nos curar. Então empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. E ele vai dizer, Emmanuel é bem claro e muito didático, né? Ele põe um ponto. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca nem de longe sentiste na própria pele. Esse é um ponto, um caminho, né, de fazer o bem. Outra questão, o gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. Então, o amparo às crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de fragilidade, de carência, né? Nós precisamos trazer essas crianças para os nossos lares, para a nossa convivência, né? Estar onde elas estão. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. Aqui ele fala bilhete, né? Que era numa década. Hoje nós podemos passar mensagens, né? Com as diferentes mídias. E é um ato muito simpático do espírito ter palavras amigas consistentes e confortadoras à necessidade daquele amigo. O que muitas vezes se faz são mensagens genéricas, né? Que são belas, mas às vezes nós precisamos que a nossa palavra pontue a necessidade específica daquele amigo, daquela amiga, daquele companheiro em prova. Isto é importante, nós termos esse estado de sintonia, né? A visita, mesmo rápida aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. Quão é bom quando a gente está acamado, doente, terminal, a simpatia daqueles que vêm nos trazer fraternidade é um lenitivo, é um bálsamo, né, que nos fortalece. Amigos, até para desencarnar nós precisamos receber força daqueles que estão ao nosso redor. Para que a gente possa fazer esse caminho, é um caminho que requer que todos nós que estamos ao redor possamos colaborar efetivamente. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro ao lar de alguém, a bagatela de ação no conflito aos irmãos que por necessidade de segregação curativa foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Né? O cárcere, a exclusão do convívio social é uma dor para o espírito. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Não te permitas conviver com o desalento sob qualquer forma de manifestação. Nós precisamos lembrar, né, que a frase de Paulo, ainda que com os joelhos desconjuntados, os pés sangrando, mesmo arrastando, devemos ir ao trabalho. Porque é o trabalho que nos cura, que movimenta as nossas energias sãs. Quando ele conforma, não permitas conviver com desalento. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto 1 minuto de cooperação no amparo ao outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Hoje, há um arrastamento coletivo na psicosfera do planeta para a desistência. Isso gerou já uma postura comum das pessoas, sob qualquer sofrimento ou frustração, desistem dos relacionamentos que seriam curadores, desistem do trabalho que seria a dignidade
da sua sobrevivência, desistem até da vida ou querem desistir da vida, como isso é impossível, querem descontinuar a existência. E isso pelo fator de que não tem lastro no trabalho do bem, que é a grande maioria de nós, né? Todos nos enquadramos, mas 1 minuto de invigilância, de desânimo, uma mágoa que perdura, uma sensação de injustiça que te acomete, ou a sensação de rejeição ou abandono de alguém, ou solidão afetiva, esses estados vão nos ancorar nessa nuvem densa da sintonia do desistir. E nós entramos então naqueles momentos sombrios da nossa anterioridade e precisamos que alguém nos pegue pela mão e nos tire da areia movediça, para que a gente possa prumar de novo e seguir o caminho. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Então, diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgosto e mesmo à frente dos próprios erros, continua trabalhando no ambiente onde você está inserido, porque o bem extingue o mal. E desânimo é praga que arrasa serviço. Então, sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida, mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. E se nós estamos nesse tempo, entrando nesse tempo interno de regeneração, para implantar definitivamente o reino de Deus em nós, que é um estado de bem-aventuranças, é necessário o hábito de servir, ainda que com os joelhos desconjuntados. Quando nós interrompemos as nossas atividades diárias, como fazemos as manhãs, para pensar no Evangelho de Jesus, nós estamos criando um hábito espiritual muito necessário para que nós possamos viver como espíritos. Porque leva muito tempo para nós, para estabelecermos na nossa intimidade a verdadeira compreensão de tudo isso que Jesus trouxe para nós e que nós chamamos de Evangelho. Porque a compreensão depende de nós nos desmaterializarmos. Depende do espírito diminuir ao redor de si a materialidade. E de que materialidade nós estamos falando? Daquela que nós construímos ao redor de nós. Esse capítulo, ele fala do orgulho, do egoísmo, da prepotência, dessa materialidade. Isso é uma matéria. A vaidade, esses estados de alma em que nós queremos projeção, queremos ser reconhecidos, é uma crosta que vamos estabelecendo ao redor de nós, e essa crosta, essa materialidade, ela impede que nós possamos compreender tudo isso que Jesus trouxe para nós.
Porque o Evangelho, ele é um estado íntimo de sentimento. Não existe Evangelho sem sentimento. E quando nós falamos sentimento, nós estamos falando daquelas vibrações mais sutis que nós e harmonizadas que nós conseguimos emanar. Então, na medida que nós vamos interagindo uns com os outros e vamos estabelecendo para nós um desejo íntimo de sentir todas as pessoas, de olhar para cada uma das pessoas que nos cercam e senti-las, envolvê-las com o nosso sentimento. É a partir desse movimento que o Espírito serve. Fora disso, como nós estamos falando nesses dias todos, são ações. E às vezes até ações no bem. Ações no bem. Mas não é exatamente servir. E isso não é uma teoria. Isso que nós estamos falando não é uma teoria. Não é algo teórico para a gente decorar. Então isso é isso, aquilo é aquilo. Não é isso. Mas é um movimento que nós estamos fazendo para entender mais profundamente estas lições de Jesus. Porque às vezes nós chegamos num ambiente e aquele ambiente não nos agrada. Ou porque não está limpo, ou porque não está organizado, ou porque não está belo, ou porque sentimos uma vibração conturbada. E qual é o nosso impulso? Por ordem, pegar uma vassoura para limpar, fazer alguma coisa para tornar mais belo, né? Nosso impulso pode ser esse. E nesse movimento, nós podemos aproveitar para servir ou para nos comprometer. Porque às vezes o ambiente está desorganizado, porque quem está ali está intimamente desorganizado. Então, como seria servir? Será que seria nós começarmos a colocar tudo no lugar? Isso seria servir a nós mesmos, porque nos incomodamos com as coisas fora do lugar. Então, se está fora do lugar, eu chego e vou pôr tudo no lugar. Às vezes, servir naquele ambiente ou aquela pessoa é deixar tudo fora do lugar. E sentar com aquela pessoa, harmonizá-la, interagir, estimulá-la a sair daquela confusão, daquela apatia. E aí sim, num segundo momento, quem sabe sugerir: vamos tentar organizar, porque assim você pode se equilibrar. Porque às vezes nós confundimos as coisas. E é esse movimento de alma que é o sentir. É o sentir. Nós trazemos padrões dentro de nós.
às vezes a gente chega no ambiente e não está limpo. E pegar uma vassoura e um pano, muitas vezes ofende a pessoa. Porque se ela não enxerga que não está limpo, tem alguma coisa na mente dela. Tem alguma coisa. Então, o ato de servir é um sentimento que emana de nós para o outro. É isso que é servir. Por isso que é Jesus que nos ensina a servir. É por isso que é Jesus que nos ensina. É importante que a gente entenda o que significa esse servir. Porque senão a gente vai imaginar, por exemplo, que ser prestativo é servir. E às vezes, não. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Quando Jesus diz, a mulher hemorroísta se aproxima dele e o toca, e ele sente que alguém o tocou. Imagina o sentimento daquela mulher, sentimento. Então, tudo no Evangelho é sentimento. E às vezes as pessoas nos perguntam, mas como que a gente sente? É interessante essa pergunta, né? É interessante essa pergunta. Porque é possível, vamos refletir, é possível nós ensinarmos alguém a sentir? É possível? Vamos refletir. Se não fosse, Jesus não teria trazido o Evangelho. É possível. Então vamos imaginar assim, olha, um rio, vamos imaginar um rio. Uma pessoa que chega na frente do rio, ela olha para o rio, ela passa toda uma existência olhando para o rio, mas sem nunca ter entrado no rio. Se a gente perguntar se ela sabe o que é um rio, ela vai dizer, sim, eu sei o que é um rio, eu moro na frente de um rio. Aí você pergunta, mas o que é um rio? Ela vai explicar que é uma água que corre e tal, vai explicar. Mas ela sentiu o rio? Porque para eu saber o que é um rio, não basta apenas e tão somente olhar. Não basta. Eu tenho que entrar no rio. Eu tenho que mergulhar no rio. Mesmo que eu não saiba nadar, né? Eu vou devagarzinho, ponho o pé, depois ponho o joelho, sinto a água passar pelo pé, pela perna, sinto a temperatura, a textura da água, a velocidade. Aí eu sei, mas não é na sensação apenas. Não é a sensação que eu estou dizendo.
mas é o sentir. Então, é possível, sim, nós aprendermos a sentir. E o aprender a sentir, por incrível que pareça, começa mesmo no conhecimento. Nós temos que conhecer. Como é que a gente vai sentir o Evangelho sem conhecer? Sem entrar em contato, sem estudar, sem aprofundar. Começa aí. Mas esse é só o primeiro passo. Os 10 milhões de passos seguintes é no campo do sentimento. Então o Evangelho é esse movimento que nós somos convidados a adentrar pelo sentimento. Desculpa, eu estou sendo bastante repetitiva, mas por que tenho essa necessidade de repetir? Porque é necessário que nós possamos compreender isso. Por isso que muitas pessoas conhecem profundamente as Escrituras, mas não sentem o Evangelho. E não dá para a gente prosseguir nesse entendimento do que seja servir se nós não fizermos essa compreensão. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, Senhor, desejosos de aprender a servir, como o Senhor nos serviu e ainda serve, e sempre nos servirá. Queremos te agradecer imensamente, Senhor, por este momento sublime em nossas vidas. Agradecer por nos encontrarmos em Seu nome. Agradecer, Senhor, pelas lições vivas que nos alcançam, que nos estimulam a prosseguir no caminho do bem, que nos ergue, que nos fortalece. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelo seu amor que cobre a terra inteira, que aquece nossos corações. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelas tuas mãos luminosas, que direcionadas até nós, nos erguem, nos convidam ao trabalho, nos estimulam ao bem. Que neste dia glorioso da nossa vida, possamos estar equilibrados, possamos, Senhor, fazer o melhor por nós e por aqueles que nos cercam. Envolve, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Fortalece-os,
para que eles possam ter saúde, bom ânimo, recuperarem o discernimento, a alegria, o vigor, para que possam caminhar sobre a terra, alegres, confiantes, saudáveis. E rogamos, Senhor, que nesse momento todos nós sejamos socorridos pelo Seu amor, aliviados nas nossas dificuldades mais íntimas, para que possamos servir em Seu nome. E nós que nos encontramos no Brasil, que somos brasileiros, que recebemos a honra de aqui estarmos na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho, possamos realizar o melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.